Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 2 de maio e eu gostaria de continuar falando sobre a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Eu gostaria de ler então em João capítulo 6, versos 39 e 40. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que eu ressuscite, que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Já falamos sobre a importância de lermos esse texto como ele foi escrito, e Jesus aqui está falando então que vai ser no último dia. Só há então um último dia. No dia em que o último dia chegar, vai ser o último dia da vida das pessoas, o último dia da história, é a volta de Jesus e pronto, e vai acabar tudo, e Jesus vai ressuscitar todos os mortos. Um texto incrível que fala sobre essa ressurreição, está então em Apocalipse 20, 11 a 13, que também fala do julgamento final. Eu vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, de pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com os seus atos. Ele está então aqui falando da ressurreição, quando haverá então um julgamento. Coisa terrível é se encontrar diante desse trono branco sem a vida eterna. Não existe coisa pior do que isso. Não é mesmo? 1 Coríntios, capítulo 15, 22 e 26, um texto que vai, então, falar sobre como isso vai ser, o que é essa ressurreição. Assim como todos nós morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas esta ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. Então, o primeiro a ressuscitar. E depois, todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Anote bem. Vão ressuscitar quando Jesus voltar. Então, quando que vai acontecer a ressurreição dos mortos? Quando Jesus voltar. Como a gente já viu em Tessalonicenses. Os vivos serão transformados e, primeiramente, aliás, os mortos ressuscitarão e os vivos serão ressuscitados, os vivos serão transformados. Tudo isso no abrir e fechar de olhos. Então, não se esqueça, os mortos vão ressuscitar quando Jesus voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes, autoridades e todo o poder. Ele está falando aqui não dos governantes políticos, mas dos governantes espirituais, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então a ressurreição vai ser a última coisa que ele vai fazer. Porque está escrito aqui, e ele já disse em João capítulo 6, que seria no último dia. E ele disse aqui que os mortos vão ressuscitar quando Cristo voltar. E a morte é o último inimigo a ser vencido. Romanos 8, 23, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, com antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos da adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Olha só que interessante, Paulo, no capítulo 8 de Romanos, já disse, no verso 1, que não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então ele estava falando assim no âmbito do espírito e da alma. Aqui ele está falando, mais tarde, então no verso 23, ele diz que estamos gemendo, esperando a ressurreição do nosso corpo, ou seja, a redenção do nosso corpo, onde o nosso corpo, nós vamos ter um corpo que nunca mais morrerá. 1 Coríntios 15, 54. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem da Escritura que diz: a morte foi engolida na vitória. A ressurreição final, a ressurreição dos mortos, vai ser o dia em que a morte será engolida na vitória de Cristo Jesus. Nada vai ficar sem ser resolvido. E a ressurreição dos mortos resolve o problema da morte. O salário do pecado é a morte. Mas o Cristo vai engolir, ele diz aqui, a morte vai ser engolida pela vitória de Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você vai ressuscitar e a morte vai ser engolida para sempre
pela vitória de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Maranata.